Olá! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a Camila Dias, sou sobre mapa astral infantil. Eu tô com duas telas aqui, porque eu fico assim, ó, mas eu quero falar para ti. Mapa astral infantil. Tu conhece? Tu sabe a importância disso? Então, é tudo que a gente vai falar hoje. Primeiramente, além dos estudos e dos atendimentos, eu enxergo que o mapa infantil ele tem a ver com o desenvolvimento da criança e o quanto que os pais podem entender o universo daquela criança, toda a forma que aquela criança vê, aprende. Vocês já pensaram que às vezes você tem uma forma de falar totalmente diferente da que o teu filho entende? Ele gosta que você conte histórias, sabe aquela coisa da moral da história? Ele gosta de contos, de ser envolvido por algo. E às vezes tu simplesmente fala as coisas de uma forma lógica. Será que essa comunicação não vai ter ruídos? Não vai ter problemas? Não vai ter dificuldades de entendimento? É por causa disso que eu estou aqui trazendo esse papel, né, de importância do mapa astral infantil. A gente já teve algumas aulas, nós falamos do ascendente, eu tenho algumas aulas ainda para ver se eu recapitulo aqui para vocês. E essa eu quero deixar gravada realmente para que as pessoas tomem, deixar disponível, na verdade, né, para que as pessoas tomem real consciência do que é o mapa infantil, da grandiosidade desse mapa e de todo o processo de aprendizagem pessoal, né, que o mapa pode trazer. Geralmente as mães vêm até mim, né? Principalmente no momento, ou o filho acaba de nascer, ou às vezes ele está apresentando algum tipo de dificuldade. Seja no colégio. Ai, deixa eu arrumar o meu microfone aqui. Desculpa, tá? Deixa eu botar ele aqui bonitinho. Seja no colégio, seja no convívio familiar, seja entre irmãos. Isso tudo está no mapa natal. O que é importante a gente falar? Primeira coisa, bom, que, primeiro de tudo, que as nossas aulas acontecem semanalmente aqui no YouTube. Elas ficam disponibilizadas por enquanto, né? Por um momento determinado, tá? Por um momento determinado. Não vai ser indeterminado, não. Logo à frente, elas vão subir para um lugar que as pessoas consigam ter acesso a todas elas. O que é importante da gente falar sobre astrologia, sobre mapa natal, sobre todo esse conteúdo que a gente vem desenvolvendo aqui? Porque a astrologia não é estereótipo, a gente não fica limitado a signo, limitando a pessoa, muito menos um mapa astral vai te definir no sentido de dizer se tu tem que ou não fazer aquilo, aquela escolha, ou se você está fadado a alguma coisa, porque a astrologia não te determina que tu está fadado a fazer nada. Então, tu começa por aí. O outro ponto que eu quero trazer, da mesma forma que para a pessoa adulta, tá? Esse mapa astral, ele acaba tendo algum tipo de impacto, mas a gente consegue mudar, consegue revisar, por isso que ele é tão importante para o nosso autoconhecimento. Para a criança é a mesma coisa. A gente dá indícios, muito mais da infância, do desenvolvimento da infância, para moldar isso, para a gente conseguir ter adultos mais maduros, entendidos de si mesmo, né? Conseguir desenvolver aquela criança. Então, o que isso significa? Que a gente não está determinando que a criança é X, Y, Z, a gente está dizendo mais sobre a infância e possibilidades da vida adulta. Como é que ela vai ativar o lado luz ou mais sombra, ou enfim, que todos nós temos, né? Essa criança, primeiramente, não é perfeita, né? Ela vai ter as dificuldades dela, então esse mapa vem para potencializar essas dificuldades, para ela entender com as coisas necessárias para ela passar por aquilo, né? Então é um somatório de coisas que qual é a moral da história aqui do mapa astral infantil? É que a criança realmente consiga se desenvolver totalmente ou quase que totalmente, né? Ou consiga o máximo que os pais conseguirem possível de potencializar as habilidades, né? Entender aquele ser humano, a sua individualidade. O que acontece? Eu fui
levada ao mapa astral infantil por causa da minha gravidez, né? Eu sou mãe de um filho de 1 ano e 4 meses, e eu aprendi a entender ele e a olhar ele não só porque ele é um virginiano, mas porque ele é um virginiano com ascendente em Escorpião, com uma lua em Leão. Essa lua está lá na casa 10, junto com a Vênus. Essa lua faz alguns aspectos, né, com Marte dele. O Marte dele é em Áries. Então, compreende que a gente vai fechando, né, esse tricô, que é o mapa astral natal infantil. São muitas as variáveis de um mapa astral natal infantil. A primeira delas é entender isso, que não, a criança não é definida por aquilo ali e não vai ser o adulto dependendo só daquilo ali. Tem o ambiente, tem a tua educação, né? Tem todo o desenvolvimento do que essa criança está absorvendo em casa, o que ela está vendo na televisão, sabe? Essa série de coisas que moldam a gente. Então, é importante que os pais entendam isso para saber que eles vão fazer o máximo possível para entender a dinâmica daquela criança, para entender o desenvolvimento daquela criança, mas que tem coisas daquela criança que realmente são da personalidade dela. E esse é o segundo ponto, que cada criança é uma criança. Cada mapa é um mapa. Mesmo que você possa achar que fez tudo, ela ainda vai ter a individualidade dela. Então, também relaxe e não se culpe. Faça o seu melhor, compreenda o mapa da sua criança, mas saiba que ela é também um indivíduo. E por isso ela precisa tanto ser respeitado quanto entendido até que ponto essa criança pode ir, né? Até que ponto consegue se fazer tudo que tu quer fazer para ela, né? Então, isso é algo importante da gente trazer aqui, né? A individualidade, que a astrologia no mapa infantil não é um determinismo, e o porquê fazer. Porque tu tem uma amplitude absurda do entendimento daquela individualidade. E pode auxiliar essa criança no mapa astral infantil a ir até outro ponto, né? Às vezes ali a gente enxerga um problema, uma dificuldade emocional, de lidar com as emoções muito grande. Então, o que os pais podem fazer tendo acesso a isso? Tentar meios de já desde cedo ir entendendo, indo buscando auxílio, estudo, ajuda, né, para se desenvolver e desenvolver aquilo naquela determinada criança. O pai e a mãe ficam espertos, ficam atentos àquele comportamento, conseguem perceber o que a criança precisa, né? E consegue, já pensou se a gente tivesse, nossos pais tivessem sentido isso, gente? Eu fico pensando muito assim, entendendo o que a Camila anseia, que é diferente da irmã dela, que é diferente do que eu ansiava, né? O que a Camila anseia? E é isso que eu tento fazer com meu filho. O que ele não é projeção de mim, ele também é. Não é só o que eu quero que ele seja, o que eu desejo para ele, mas ele também tem a personalidade dele. Então, é difícil quando a gente, ainda mais quando a gente pare a criança, né? Tirar ela dessa individualidade e poder dizer assim, bom, é fácil a gente tirar ela da individualidade, né? E dizer assim, bom, saiu de mim, é uma extensão de mim, vai fazer as coisas assim, mas espera aí. Talvez a gente tenha que pensar que ser também tem um querer, tem uma trajetória aqui, tem desafios que a gente pode auxiliar ele a passar, como mães e pais, né? Dentro da nossa, ou cuidadores, dentro do nosso processo de cuidadores. Então, por isso que o mapa astral infantil é tão importante. Em vez de dar uma opinião, faz uma crítica para a mãe, para o pai, faz um pix, dá um mapa astral infantil, né? Abre os horizontes daqueles pais de uma forma que eles consigam se desenvolver mais como cuidadores e desenvolver mais aquela criança. O que aquela criança precisa, quais são as necessidades dela, como é que ela se comunica, o que eu posso esperar daqui, dali, e o que a gente consegue enxergar dentro de um mapa astral, né? Eu fico infantil, eu fico amando a astrologia cada vez mais, porque às vezes, assim, eu já atendi mães que disseram assim, Camila, só por eu entender como é que meu filho entende as coisas, que eu estava tendo uma batalha aqui com ele, já pagou 3 vezes esse mapa, abreviou caminhos, né? E por isso que eu digo, se a gente tivesse tido essa oportunidade de ser entendido, como que seria o nosso desenvolvimento, como é que seriam nossas escolhas profissionais,
como é que seriam nossas escolhas dos nossos relacionamentos. Então, vocês compreendem que o mapa infantil, ele é muito importante, ele é fundamental. Façam, né? Façam, se aprofundem, desenvolvam isso. E o que a gente consegue ver ali? A gente vê as posições dos planetas, e a partir dali a gente entende, dentro da infância daquela criança, tudo que ele pode, ó, o meu filho aí, tudo que ele pode desenvolver. Então, tem a parte motora, tem a parte da fala, tem a parte das ações, se é esportes ou não, né? A gente olha os ciclos dos planetas, que significa que a gente vai olhar a cada X tempo de um planeta, a criança tem um tipo de desenvolvimento, que eu já vou falar. Também, o que a gente pode ver também, tá? A gente pode ver, por exemplo, o Sol mesmo, a personalidade dela, né? Principalmente no primeiro ano de vida, aquilo tem uma força, a gente pode ver que tipo de estudos ela acaba se adaptando melhor, né? Se escolas mais disciplinadas ou escolas mais informais, né? Isso também é importante. Outro ponto que eu gosto muito de trazer é a Lua e a projeção dessa mãe, o Sol como pai, como a figura masculina. Então, é uma capacidade realmente muito ampla que a gente tem, né? De trazer várias coisas e poder dizer, olha, de repente ele precisa de esportes, a gente pode ver até obesidade, gente. Você tem uma tendência ali, né, aos exageros. Então, por isso que é importante não só olhar os planetas e as casas, mas também olhar aquele ciclo daquele planeta. Porque qual é o ciclo do planeta? O ciclo do planeta é a volta que ele faz. Então, por exemplo, o Sol, cada 30 dias, digamos, né? 30 dias ele vai fazer uma volta. A Lua, cada 2 dias e meio muda de signo, 28, 29 dias ela completa seu ciclo. Então, a gente saber que esses ciclos, um vai durar um ano, o outro vai durar, né? O Sol, eu disse, a cada 30 dias muda de signo, mas é 365 dias, né? Que tem um ano. Então, esses ciclos são importantes. A gente não pode esquecer que a astrologia e a astronomia lá atrás eram juntas, e elas, cada uma, enfim, em algum momento foi para um lado, né? E a outra foi para o outro, a outra, na verdade, não foi para o outro, a astrologia ficou meio embaixo do tapete, mas esse conhecimento do tempo na astrologia, ele também e da matemática de um mapa, que é o tempo, né? E o tempo é algo matemático, também nos traz informações dessa criança. E os ciclos é um deles, tá? Eu trouxe aqui algumas referências para a gente não se perder, para a gente não, né? Para mim, para eu não me perder. Então, ó, eu quero falar um pouquinho, então, dos principais pontos para tu entendendo o que é esse mapa infantil, né? A principal coisa onde eu começo Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, né? Os planetas pessoais, os planetas que têm total a ver com a nossa personalidade. Depois eu vou para um Júpiter, para um Saturno, para um Urano, Netuno e Plutão, nessa sequência, tá? Se Urano, Saturno, Júpiter, Netuno, Plutão fizerem aspectos bem fortes com o Sol, com a Lua, aí a gente vai olhar, ou com Marte, enfim, aí a gente vai olhando, tá? Se não fizerem, a gente vai deixando isso um pouco mais adiante na leitura do mapa. Então, o Sol é essa identidade da criança, né? É onde está a vida, onde é que ela pulsa, o que ela mais se identifica. É o brilho, né? A energia que ela dá para as coisas, como que ela está olhando o mundo e absorvendo o mundo e está vivendo, né? A vida dela. Também está relacionada à saúde, né? A relação paterna ou com um homem importante, né? Na vida dela. A gente fala bastante na primeira revolução solar, né? Em que tem essa força, principalmente na primeira revolução solar, né, de ter uma identificação do pai, da presença, a importância do pai, né? E sempre que o Sol fizer aspectos mais desafiadores, desarmônicos, né? Vamos falar de quadratura, de oposição, com Saturno, com Urano, com Plutão, né? Como é que eu vou te falar? Existem aí movimentos, talvez, né?
de um desafio com a figura paterna. Mas, Camila, esse filho não veio por acaso para minha vida. Não, não veio. Tá, se ele não veio por acaso para minha vida, então significa que eu tenho um mapa e nesse meu mapa eu consigo enxergar, né? Eu tenho algumas habilidades que eu posso ajudar essa criança, com certeza. Por isso que se chama sinastria, quando a gente pega o mapa da mãe e o mapa do pai faz um match, né? Vê se dá match. E aí a gente começa a ver que, claro, tem algumas pessoas que têm mais facilidade, né? Dentro do cuidado com a criança, tem mais facilidade de falar com a criança ou de impor mais limites, né? Porque tem aspectos daquele mapa, daquele pai, daquela mãe, daquele cuidador, que fazem um bom aspecto com um planeta que tem uma dificuldade. Por exemplo, o Marte da criança está com alguns planetas que estão trazendo algum tipo de dificuldade. Então, o que que se faz? Tu consegue entender que, de repente, o pai ou a mãe tem um aspecto harmônico com esse Marte da criança, né? Tem um Sol, enfim, o Marte é em Áries e tem um Sol em Áries. Então, as coisas se entendem, entende? As pessoas tendem a se entender, a ter o mais fácil acesso àquela criança, tá? Enfim, mas isso é outro papo, outra aula, né? Que a gente vai falar da criança. Mas vamos lá. Então, a Lua também acaba sendo um planeta importante o resto da vida, porque tem a ver com as emoções, né? Se o Sol é a energia que a gente emana, a Lua é a nossa luz que a gente internaliza, né? O equilíbrio das nossas emoções, os nossos impulsos. Na infância, a gente está muito ainda na Lua. A Lua representa a mãe, a figura materna, o acolhimento, a nutrição, a necessidade de carinho, a relação da mãe, né? A forma como ele se nutre, quer ser visto por essa mãe, enfim, quer se entender afetivamente, está relacionado à Lua. E a Lua em... desculpa, eu ia dizer... Eu ia falar da Lua do meu filho, mas não vou falar, né? Eu vou falar depois outra coisa aqui, tá? A Lua vai falar muito de como essa criança se expõe, né? Qual é a primeira reação que ela tem. Então, por isso tem crianças mais calmas e observadoras, são crianças que são mais tímidas. Isso tudo está representado muito na infância pela Lua, tá? O ascendente ainda não ganhou essa força inteira, né? De identificação. Então, a Lua é muito, muito natural que seja realmente o primeiro movimento da criança, quando ela está afetiva, ela abraça as pessoas, a intensidade, né? Ou essa criança é mais retraída, ou que nem o meu, né? Que é beijoqueiro, amoroso, né? Enfim, como que é isso? É a Lua que vai dar o tom, né? Então, às vezes, se existem aspectos desarmônicos com a Lua, por exemplo, essa criança pode ser super sensível, perceptiva à ansiedade, à irritabilidade, ela quer também ser mais independente, tá? Ter mais autonomia, pode ter mais um tipo de confronto ou dificuldade de aceitar até ordens da própria mãe. E então, o que, que é o ideal? Entender qual é a lua e entender como é que se lida com aquela lua, tá? É uma lua mais explosiva, né? De uma criança mais com temperamento, uma lua em fogo, né? Uma lua em terra, né? São crianças mais uma tendência mais explosiva ou né, muito intensas, enfim, como é que é? O que essa lua está fazendo aspecto? Isso vai dizer não só a sensibilidade, como também a dureza, a dificuldade, talvez até futura, dependendo da casa que tiver essa lua, dela conseguir expor suas emoções, expor quem se é. Uma lua de casa 12 sempre vai, ou qualquer planeta, na verdade, no mapa infantil que tiver na casa 12, vai trazer uma retração desse perfil dessa criança. Principalmente se essa criança ela tiver, né, dentro da lua ali, enfim, em signos de água, né, em signos de terra, isso traz uma retração, né? É uma criança que vai precisar, de repente, trabalhar muito. E até Mercúrio, se tu estiver nessa casa, né? Ou na casa 8,
pode significar que muita coisa fica, que tu não fala, que tu não consegue expressar, né? E isso tudo da criança é muito importante da gente saber. Porque aí quando você sabe que você tem uma criança que tem uma dificuldade de expor, de entender o que sente, expor, retrai mais, tu explora isso, né? De que forma, né? Fazendo uma consciência, você está com raiva, então você consegue trazer um tipo de conhecimento para aquela criança, para que ela faça uma maturação emocional, se sinta aceita, né? Todos os planetas de casa 12 acabam trazendo muita, não é nenhuma culpa, assim, mas um processo de que a pessoa se sente meio desconfortável, né? Meio que não é ela, enfim. Ela pode sentir até às vezes muito deixada de lado, muito diferente. Então, dependendo desses aspectos, né, todos, e do planeta também que estiver nessa casa. Então, por isso que é importante conhecer esse mapa, e é importante, acima de tudo, né, ter uma boa pessoa ali para poder analisar com carinho e amor tudo isso. Mas a casa 12, ela tende a camuflar, e a casa 8 um pouco mais essa criança, o que ela sente, né, traz mais sensibilidade, então precisa ficar atento a isso. Mercúrio de casa 12 pode sim trazer uma fala, porque Mercúrio é comunicação, e eu já vou aproveitar e vou entrar em Mercúrio aqui na nossa aula. Mercúrio é comunicação, e quando ele fala aqui de fala, a gente também está falando de uma fala dessa criança muito, mas muito mais no tempo dela, né? Talvez vá atrasar, entre aspas, né? Ela vai ter mais tardio o desenvolvimento da fala ou algum desenvolvimento motor, né? Também, muitas vezes, mercúrios em signos de terra, né? Podem fazer com que a fala ela demore um pouco mais para acontecer. Então, o mercúrio, ele é a fala, ele é todas as habilidades que tiver motoras, a rapidez com que ela consegue, né? Os movimentos, fazer, caminhar. Também pode estar super linkado, né, a essa coisa que ela tem de aprender, como é que ela aprende, né? Ela precisa de exemplos, ela precisa que contem histórias, ela precisa ver os fatos, ela precisa ler, ela precisa ver os exemplos, é óbvio, nas crianças vem muitos exemplos, mas às vezes, assim, o entendimento da vida, quando você vai explicar para ela uma coisa, como é que ela aprende, né? A casa 3, que é a casa de Mercúrio, também está relacionado aos estudos dessa criança na infância. Como é que foi essa infância dessa criança no nível de estudos, né? Qual é a necessidade que ela tem? Se ela tiver Capricórnio ali, é claro que ela vai precisar o quê? De um tipo de educação básica, né? Mais, minha unha, mais formal, ela precisa de algum tipo de limites, hierarquias, né? Não significa autoritarismo, nada disso. Mas ela precisa de normas e regras. Se tiver, por exemplo, em peixes, ela precisa de lugares que ela tenha espaço para criar, para ser ela, né? Desenvolver a criatividade. Né? Então, esses pontos são importantes da gente analisar dentro de um mapa. E Mercúrio vai trazer toda essa comunicação. Como eu falei, casa 12, casa 8. Tem Mercúrio ali, tu tem o tempo da criança. Ah, mas Camila, tudo no mapa astral é diferente? Não. Por exemplo, vai usar igual as informações de como que aprende, como que fala, qual é o desenvolvimento, né? Por exemplo, Mercúrio em Libra, a diplomacia do falar. Então, tu vai acabar usando informações da astrologia de uma forma geral para entender aquele Mercúrio e aquela comunicação. Mas tu vai aplicar isso, por isso que a astrologia, o mapa infantil é muita prática também, porque tu vai aplicando tudo isso no mapa, né? No mapa, cada mapa, e vendo, tu vai aplicando isso no mundo infantil, né? Na informação mais primária de cada casa. Já falei de Lua, de Mercúrio, né? Ai, Camila, por exemplo, aqui eu até coloquei aqui, né? Claro que assim, mas atrasou a fala, isso aqui, gente, eu não estou falando nada de realmente problemas que podem acontecer, de desorganização, algo neurológico, nada disso. Estou dizendo o fato do Mercúrio e da fala, né? Que eles têm uma correlação. Agora é óbvio que as pessoas têm que procurar sempre entender, né, com o seu médico, com o seu pediatra, enfim, o que está acontecendo, né? O que é o limite da normalidade, o que não é, mas existem características de cada personalidade, né? Cada bebê é um bebê, cada desenvolvimento é um desenvolvimento, então tudo isso pode acontecer, tá? Ai, eu preciso tirar uma pelezinha que tá aqui.
Onde é que eu te faço o mapa? Bom, tu pode fazer um mapa astral da criança num lugar comum, no astro.com, o site astro.com, coloca lá no Google, tu consegue fazer teu mapa. Eu tenho lá no meu Instagram um videozinho de como que tira mapa lá. Tu pode acessar isso e olhar lá esse mapa e ter, né? E tentar aí estudar, enfim, entender melhor esse mundo, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo sobre criança, enfim, né? Alguma coisa assim, coloca aqui nos meus comentários, tá? Eu gravo para vocês. Então, a Vênus, né, fala muito da autoestima, da valorização, do que essa criança, se ela está sendo querida, amada ou não. E a casa que tiver, né, aonde que ela vai poder brilhar toda essa autoestima, né, esse carisma. A Vênus também traz aquela coisa de o signo que essa Vênus tiver, né? Traz muito a identidade da autoestima, né? Mais autoconfiante, mais, né? Levanta, mais impulso para fazer as coisas, né? Imagina se estiver com Marte, então, conjunto, alguma coisa assim, traz um tipo de temperamento mais enérgico, se estiver em fogo, né? Em terra, traz mais retração, mais seriedade, sim, para essa criança. Então, compreende em água, vai trazer uma criança que precisa até de mais afeto, atenção, de uma construção de uma autoestima, do lugar de fala dessa criança, não que todas as outras não devam ter, devem ter o lugar de fala, devem entender as emoções, né? E se tu tá vendo esse vídeo é porque tu te importa com o desenvolvimento da tua criança, né? E os gostos da criança, né? Se ela gosta de pintar, de arte, de escrever, de andar de bicicleta, de esportes, de ver filmes assim, assado, de super-herói, de bambolê, de dançar, tá na Vênus, tá? Então, a Vênus que traz essa gama do que é prazeroso, do que é gostoso para essa criança, do que ela gosta de fazer, tá? Também a Vênus traz algumas coisas quanto claro que no futuro pode ser a pessoa que ela vai acabar se atraindo, ou o tipo de investimento que ela vai fazer e tal, mas a gente está falando de mapa infantil, então a gente tem que limitar um pouco a Vênus lá, entender esse processo. Por exemplo, o meu filho tem uma Vênus em Leão, ele precisa de, eu enxergo que ele precisa muito de atenção, né? Ele desbrava bastante, ele tem Vênus e Marte em fogo, então ele desbrava muito, ele gosta de autonomia, né? Ele tem uma coisa... ele já se olha muito no espelho, ele já adora receber elogios. Claro que toda criança gosta, mas tu vê que consegue ver traços, né, de personalidade linkados, sim, ao mapa, né? E assim, o mapa ele vem para a gente conseguir enxergar essas potencialidades, de repente ele faz várias caras e bocas, quem sabe a dramaturgia, né? A gente poder dar espaço para essa criança ir para o teatro, enfim, fazer o que quer, a música, ou algum tipo de estudo, cinema, sei lá, ligados a coisas artísticas. Então, a gente precisa dar o espaço dessa criança, né? Para ela poder descobrir se ela gosta disso a ponto de, sei lá, de repente seguir uma carreira com isso, ou ela gosta disso, mas a gente precisa apresentar essas opções para ela, né? A gente tem Marte também. Então, Marte aqui ele é muito forte, né? Eu enxergo na infância Marte muito forte. O Marte é o impulso, a energia, o fazer, o nosso temperamento mais competitivo. Então, as crianças com signo de fogo vão ter isso mais competitivo. As de terra podem ter mais intolerância, né? Serem mais intolerantes. O é meu, é meu, é meu, é meu também vem muito aqui. E os aspectos que esse Marte fizer com Urano, com Saturno, com Plutão, vão trazer mais explosividade, uma forma mais explosiva ou não, de se rebelar mais, ou às vezes crianças mais difíceis de entender os limites, que vão testar um pouco mais os pais, ou crianças que vão precisar um pouco mais de regras e normas, se tiver ali com Saturno. Marte, aqui em signos de água, por exemplo, a criança, ela pode ser, principalmente se tiver Vênus, então em Marte, né? Mais introspectiva, mais do tempo dela, né? De se distrair com as coisas. Também, se tiver em signos de ar, tá? Consegue se distrair com as coisas, tem mais um tempo de permanência em algo. Então, olha como é diferente, né? A forma de ação, de repente vão gostar mais de água, vão gostar mais de pintar um trabalhinho ali, de fazer, mexer na terra, outros tipos de atividade. Enquanto que em fogo e terra, a criança ela tem mais
ação, um olhar mais, digamos que a fase da birra demora a passar, né? Ou passa mais lento para os pais, que as crianças têm esse posicionamento, porque traz um tipo de posicionamento, de temperamento, e às vezes, por exemplo, tem um Marte em Sagitário e tem um Sol em Sagitário, ou um ascendente em Sagitário, então isso aumenta, reforça essa característica sagitariana de liberdade, de vaidade, né? E é muito interessante, porque quanto mais planetas, é a mesma coisa que o adulto, quanto mais planetas estiverem em uma determinada casa, aquilo realmente a criança vai estar mais identificada com aquilo, né? Eu tenho uma sobrinha bem sagitariana, muitos planetas, Mercúrio, Sol, Vênus, e é muito interessante porque é muito da liberdade, da vaidade, da independência, né? É muito do bom humor. Isso é muito legal de ver, né? Espontaneidade, né? Não tem tanta timidez. Isso é muito interessante. É claro, tem uma lua em escorpião, então, né, apresenta quando a gente no primeiro contato, né? A lua para mim é quase o ascendente da vida adulta, né? A criança se coloca muito na infância como a lua. Então, uma lua em escorpião realmente assim demora a se soltar, mas depois que se solta, né, é uma criança muito autoconfiante, independente. Então, para isso que é legal o mapa, né? A gente conseguir trazer essas informações. Outros pontos aqui que eu gostaria de trazer, né? A Marte, né? Traz toda essa coragem, o impulso, né? Até dá para ver no mapa se a criança tem uma saúde mais frágil ou não, né? E é muito importante essa coisa de Marte, a coragem, essa autonomia, né? E aí, como é que a gente contrabalança isso? Tem que entender a realidade da família, entender essa criança, se é isso mesmo, se ela, de repente, com Marte em Áries, se ela ou for ou Sagitário ou em Leão, de repente, se ela está muito agitada, que tipo de atividades com mais concentração, vai gastar energia? Vai. Mas também vamos tentar trazer algumas coisas mais de concentração, não forçando para que a criança não seja uma coisa que ela não é, mas para poder dar a oportunidade dela poder ver o mundo também por um olhar mais concentrado, né? Mas sem tirar as atividades físicas, sem tirar a personalidade daquela criança. E ao mesmo tempo, o Marte, o que eu mais vejo da vida adulta, né? Dos Martes em Gêmeos, em Libra, em Peixes, em Câncer, é muito mais intimista, né? Então, muito mais introspecção, né? O seu tempo, não fala muito. O Marte em Câncer, por exemplo, é bem forte, de pessoas bem retraídas, né? Introspectivas, tímidas, muitas vezes. Então, que bacana poder fazer um processo de desenvolvimento, entendendo que aquela criança ela tem, de repente, dependendo do mapa, ou com aquele Marte ali, uma energia de mais timidez e poder desenvolver nessa criança, né? Características assim, mas dá oportunidade para ela ver o mundo. Mas vamos fazer uma atividade física, vamos criar isso, mas também vamos mexer na terra. Enfim, tu consegue trazer um leque maior, né? Porque tu está entendendo aquela criança como um todo e dando a oportunidade dela poder ver outro lado, ter outras referências e sempre sendo ela mesma, né? Os ciclos dos planetas, a gente fala que Marte, né, a cada 2 anos, então a revolução solar da própria criança no primeiro ano, depois os ciclos de Júpiter, né, os 7 anos, quando a criança tem mais os gostos pelo esporte, ou ela quer expandir, ela está mais independente, né, então ela já lê, ela já come, ela já toma banho sozinha, ela já, né, então ela vai para um período até a pré-adolescência, né, então é um período de crescimento físico, um crescimento da mente, dos seus gostos, a criança consegue sair e ir para a sua individualidade. Então tem o ciclo de Marte, tem o ciclo de Júpiter, tem o primeiro ciclo de Saturno, tem o ciclo de Urano de 7 em 7 anos, então 7 anos é um momento, né, principalmente com Saturno, por causa de Saturno e de Urano, um momento realmente que a criança, ela, né, dá menos trabalho, assim, né? Ela sai dessa infância de demanda, ela começa a ter um tipo de olhar, de gostos, de responder as coisas que tu ensinou ela de uma forma que às vezes não tem que ficar cobrando tanto, ela sempre vai ser criança, mas enfim, né? Ela consiga ter um tipo já da personalidade dela bem feito, da autonomia dela, isso é muito legal, porque os 7 anos ele meio que coloca a criança num outro movimento, né? Então ela já sabe também um pouco das coisas que ela gosta, ela já foi para o mundo, e aí ela vai assumir um outro papel até os 14, e depois de 7 em 7 anos
esse ciclo vai se transformando, né? Porque Urano, ele é essa rebeldia, autonomia, autenticidade e essa quebra de padrão. Então, essa quebra para a criança acontece nesse período, né, de 7 em 7 anos. Ela vai ganhando novas saídas de zona de conforto. Sair, não sou mais um bebê, agora eu sou uma criança, depois eu sou um adolescente, né? Isso tudo é bem marcante. Bom, eu falei bastante coisa aqui, né? Acho que é muito importante a gente também olhar as casas. Eu falei algumas coisas sobre as casas, mas eu quero que tu realmente, nessa primeira aula sobre mapa infantil, desperte, né? Entre num outro patamar, num outro nível de entendimento dessa criança, pesquise sobre, tem livros. Se quiser, eu posso fazer um especial só sobre livros aqui indispensáveis para tu estudar astrologia e mapa infantil. Escreve aqui para mim que aulas tu quer ver, o que que tu quer acompanhar aqui, que eu tô à disposição, vocês mandam, eu obedeço. Não esquece de entrar para receber as minhas aulas em primeira mão e material de apoio que eu disponibilizo. Entrar no meu canal do Telegram, que está aqui, se inscrever no canal, porque não gasta R$1 do teu bolsinho, ajuda a astróloga aqui e entra no Instagram ali. Eu entrego muito conteúdo, o céu da semana, os posicionamentos dos planetas, o que está rolando no céu, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau!